campeonato ecologicamente correto. O líder é verde. Grande Júnior Caiçara, obrigado pela sua presença aqui, do Schalke 04. Por sinal, me deu uma camisa tão bonita. Mostra aí, Latinão, a camisa da Adidas. Camisa linda, maravilhosa, do Schalke 04, que é o Corinthians lá. Que eu quero dizer do Corinthians, gente, para o pessoal não ficar bravo, que a torcida é muito apaixonada. Né? É verdade. E as pessoas que não te conhecem, eu gostaria que você desse só um teaserzinho seu e... Tá com o cadeado aí por quê? A mulher botou o cadeado. Vai ter que botar o cadeado em outro lugar, velho, não no pé. No pé, então. Então tá bom, tá no lugar certo. Vamos falar de futebol. Aí, Júnior, obrigado pela sua presença. Que isso, eu que agradeço. Obrigado da camisa. Eu queria que você falasse de você para as pessoas aí, o sucesso que você está fazendo no Schalke 04. Bom, como ele disse, sou Caiçara, do Schalke 04 da Alemanha hoje, mas passei em clubes pequenos do Brasil, como Santo André, CSA de Alagoas, América de São Paulo, então sou meio desconhecido no Brasil ainda. Quem te levou para lá? Como que você foi para lá? Foi, meu empresário está aqui hoje até, Sérgio Dias. Ô, Sérgio, obrigado pela sua presença aqui, Sérgio. Na verdade foi... Pensei que era o Lulu Santos, olha que eu olhei para você. Fomos juntos, trabalhando, caminhamos sempre juntos, desde os 17 anos, desde quando comecei a jogar bola no São Vicente, da minha cidade mesmo. Parabéns você não trair, né? Porque a maioria é tudo ser vergonha, vagabundo, que quando pega o cara, larga, pega outro, porque ganhou um apartamento, porque ganhou um carro, porque a família ganhou cesta básica, mil conto. Parabéns pela sua humildade. Acontece isso mesmo, mas tenho confiança nele, ele tem confiança em mim também, então a gente caminhou junto aí. Esse longo tempo que estamos no futebol, né? Faz 10 anos assim já que estamos juntos. 12? Eu nem sei direito, ele está aqui para me pegar. Tá certo. Então, depois que joguei no Santo André, fui emprestado para o Gil Vicente de Portugal. Tá. Foi onde que minha carreira começou a aparecer assim para o cenário do futebol. E fui para o Ludogorets da Bulgária. Inclusive, eu acho que você conhece. Ludogorets, a gente fez a Liga dos Campeões aqui. Liga Europa também. E daí que fui pro Schalke 04. E você volta quando agora? Sexta-feira. Sexta-feira acabou, beleza. Então, você vai ter toda a sorte do mundo, que Nossa Senhora, que Deus proteja você. Vamos falar muito de futebol. O Gustavo Berton ficou 30 dias em Paris com a esposa, chegou lá uma semana, 10 dias. Passeando. Mas o pessoal antes que você estava, você mandou correr, o que você fez? Como assim? Não, trabalhando bastante. Né? 30 dias trabalhando bastante. Né? Não dá tempo para nada. Mas foi para Paris, conhecer os lugares todos. Não dá tempo, né? Foi 100% trabalho. Do complexo de Roland Garros pro hotel. A cidade é maravilhosa, mas a gente acaba não vendo. As pessoas acham que é mentira, quando a gente vai trabalhar em algum lugar que a gente não conhece o lugar. Mas... Ele nunca escondeu de ninguém o desejo de dirigir a seleção brasileira. Mas eu quero que seja uma coisa ao natural, não quero ficar forçando nada, quero me preparar, mas quero fazer essa reciclagem. Se surgisse o convite. Eu e todos os outros técnicos brasileiros aceitariam. Mas as últimas entrevistas deixavam todos com uma pulga atrás da orelha. Eu aceito, fico orgulhoso pelo reconhecimento de vocês todos. Eu sempre vou continuar a busca do meu aprimoramento. A ida dele para substituir o demitido Dunga levanta várias teorias. Uma delas é a de que Tite tem hoje condições de absorver críticas da imprensa, blindar os jogadores e restaurar o clima de confiança. O fato de ser quase uma unanimidade entre os torcedores faz de Tite o nome para que a CBF limpe a barra dela. Entidade que tem um presidente que não pode deixar o país e ex-mandatários condenados por corrupção. Outro fator que ainda não conseguimos entender é o fato de Tite sempre criticar o atual comando da entidade máxima do nosso futebol, tendo inclusive 6 meses atrás assinado um manifesto contra Del Nero. Agora Tite resolveu aceitar o convite no meio das eliminatórias, sendo que ele sempre disse que o trabalho precisa de começo, meio e fim. Entendo que um profissional deva ter o seu trabalho com início, meio e fim. Por isso, independentemente do nome, torci para que o Mano tivesse terminado a sua etapa. Agora Tite pegou a bucha pela metade e a pergunta fica no ar. Por que nesse momento ele resolveu deixar o Corinthians e ir para a seleção, hein?
assim, eu vou deixar o Veloso, o Júnior Caissara sobre o Tite e o Gustavo Berton, que estava em Paris, mas tem tudo para falar sobre o Tite, até porque é gaúcho e sabe que o Tite começou lá no Sul e eu conheço o Tite há muito tempo. Se o Tite, no Canal Livre, que estava ali, disse que ele gosta do começo, meio e fim. Ele não fez isso. Ponto. Já está errado para mim. Mas todo mundo tem o direito de errar e mudar de opinião, certo? Ou mudar eu achava que isso era assim. Não, não é. Pô, não tem problema algum você mudar isso, né? Pelo menos no meu entendimento como gente, né? E outra, o Tite foi contra o Marco Polo Deonero, que não pode viajar para o Paraguai, não pode viajar para o Uruguai, não pode viajar para a Argentina. Você pode ir para a Alemanha, né, Júlio? Opa. Você pode viajar para... Posso. Você também pode ir para Paris, né? Posso. Eu posso viajar para Orlando, que eu adoro, diga-se de passagem. Então, o presidente da CBF não pode viajar. O Ricardo Teixeira era para ser preso lá. O FBI estava pegando ele veio para o Brasil. Mora no Barra de Tijuca. O segundo tinha o nome da CBF, Zé Maria Marim. Está preso com tornozeleira em Nova York. Está preso, tinha que ser coleira para não tomar água. Certo? E está pagando milhões e milhões. Fora os outros que foram banidos. Por que o Tite largou o Corinthians e aceitou sentar do lado do Marco Polo Deonero? Porque ele viu que a oportunidade dele era essa e tinha que pegar? Ou porque o Corinthians está numa situação financeira talvez não muito boa? Porque até agora, e vou dar outras informações para vocês que eu vou discutir aqui, porque o Tite não foi o primeiro a ser contratado. Eu vou falar aqui quem foi primeiro e quem fez a cabeça do Tite ir para a seleção. Eu vou falar aqui nos donos da bola. O que você pensa sobre o Tite, o que ele falou, qual que é a sua visão? Até porque, para mim, o Tite tinha que ser o treinador da seleção bem antes. O Dunga nunca. Quando saiu o Filipão. O Dunga nunca tinha que ser técnico da seleção brasileira. Até porque ele não é técnico e nem treinador, porque eu não gosto de técnico. Técnico é parreira, é uns pés de rato. Eu gosto de treinador. Treinador. Treinador sabe o que é? É igual professor, que ensina. Olha, bom, lembrando a conversa que nós tivemos com o Tite aqui nos Donos da Bola, no Baita Amigos também. E ele sempre disse que o sonho dele era estar numa Copa do Mundo e, se possível, ele até pensou em outras seleções, quando ele não foi lembrado, quando saiu o Filipão, de estar em outra seleção para ir para a Copa do Mundo. Ele teve o trabalho interrompido no Corinthians, é claro, mas foi uma opção dele. É diferente, eu acho que quando ele disse que ele gosta do trabalho que tenha começo, meio e fim... Talvez ele não tenha falado da seleção naquele momento exatamente. Ali, talvez ele tenha falado do Corinthians. Clube. Isso. Porque quando você termina um trabalho num clube, terminou a temporada. Aí você pode começar um trabalho num outro clube. Em se tratando de seleção, isso não tem como acontecer. Não. Né? Porque a seleção ela tem os compromissos durante os campeonatos, né? E não tem esse período em que termina a fase para ter uma troca, normalmente está no meio de uma temporada. Então ele optou por realizar o sonho dele de ser o treinador da seleção. Acho que, é claro... Que é merecido, né? É merecido, na minha opinião ele é realmente o melhor treinador brasileiro, mas muito longe dos outros, está um patamar bem acima dos outros treinadores do nosso futebol. E por isso, surgindo a oportunidade, o cargo estava vago, como ele sempre disse, o Dunga tinha sido desligado, demitido da seleção, e aí surgiu novamente o convite, porque a informação que a gente tem é que o ano passado já teve, né, Neto? Teve o convite, ele recusou porque o Dunga estava lá. Ele recusou porque ele já estava acertado com o Corinthians. E tinha esse período também do Corinthians estar naquela fase toda turbulenta de mudança, e ele foi fundamental. E que ele falou aqui, onde está o Júnior aqui, Caissara, que diz o seguinte: eu vou estar preparado para 2016 para ser campeão no Corinthians, coisa que ele fez em 2015. Um ano antes. Aí eu vou pegar um gancho do que você falou, porque ele pode ter também se decepcionado com a diretoria do Corinthians. Por quê? Porque muito do que foi dito a ele, prometido a ele, não foi cumprido. O que, por exemplo? Vai ter o mesmo elenco, nós não vamos liberar ninguém, nós vamos ter sequência com esse grupo. Não teve nada disso. Então... Pode entrar aí, Dragalvão. Coloca o microfone aí, Aroildo. Provavelmente o Tite não sentiu segurança também nesse trabalho, que muitas vezes, muito do que foi prometido a ele não foi cumprido. Tá. O elenco sempre
Em mudanças, novamente está acontecendo reconstrução, jogadores saindo. Que é a sua opinião agora do Corinthians, que você falou para mim ontem em off aqui, no terceiro tempo? Eu disse fala o seguinte... Fala aqui agora, a cara do torcedor, pode falar. Vamos falar. Tá certo que você está me puxando do off, mas vamos lá. É o seguinte, eu disse no começo... Off é o seguinte, se você fala assim, Neto, não fala para ninguém, eu não falo para ninguém. Aí você conta. O que você falou? Qual a preocupação do Corinthians agora? A minha opinião era que o Corinthians era candidato a não ganhar título esse ano. Que brigaria pela Libertadores. Certo. Não briga mais, na minha opinião. Não briga. O Corinthians não briga pela Libertadores. E o que você falou terminou com a mudança? Não, eu exagerei. Tá bom. Então tá bom. Mas não briga pela Libertadores. Recebeu a aposta? O vinho tá friozinho, legal. Tá bom. Posso só discordar do Veloso? Então, mas eu posso perguntar para você? Pode. Então tá bom, pode falar agora. Não, é que eu vejo muita gente falando do time do Corinthians, né? Claro que o Tite era o principal craque do Corinthians, a gente pode colocar assim entre aspas. O maior ídolo é ele. Mas eu não vejo o time do Corinthians como um time ruim, não, como a maioria das pessoas falam, que só jogava por causa do Tite. O time do Corinthians é bom. O time do Corinthians não é um time ruim, é um time bom. E pelo que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro, eu vou discordar do Veloso, o Corinthians briga para a Libertadores sim, Veloso. Não, eu acho que não, porque eu vejo o São Paulo à frente do Corinthians hoje, eu vejo o Santos à frente do Corinthians. Não, mas o Corinthians tem defeitos como os outros times do Brasil também têm. Talvez acertando um pouco mais o ataque, uma dificuldade um pouco maior de fazer gol. Mas outros times também têm defeito. O Palmeiras é um bom time, mas tem defeitos na defesa, por exemplo. Todos os times têm defeitos e todos os times têm virtudes. Agora tem que ver se o Corinthians está preparado para ter um campeonato regular como o Cuca vem fazendo no Palmeiras, né? Como o Argel vem fazendo no Internacional, mesmo perdendo o Figueirense. E isso a gente vai discutir, não tenha dúvida nenhuma. Júnior, o Grêmio que vem fazendo um trabalho incrível. Júnior, o Joaquim Long, que tira ranho lá, agora pegou outra mania também de botar a mão na carça, brincadeira. Ele ficou 10 anos com o auxílio. É mentira minha? Não é mentira, é verdade. Televisão mostra, imagem mostra. Daqui a pouco vocês vão ver o Magnus. O verdadeiro Magnus vai estar aqui daqui a pouco. Tá dormindo. 10 anos ele ficou como auxiliar. Em 2006, já era quase para a Alemanha chegar. Em 2010, quase ganha a Copa do Mundo, por um resultado. Em 2014, a Alemanha se prepara desde antes de Cristo. A Alemanha se prepara desde a categoria de base dos clubes. A Federação Alemã já faz o próprio trabalho pensando no futuro da seleção, entendeu? Então, acho que por isso que eles foram campeão e com muito mérito, jogando bola como tinha que jogar. E o Brasil não fez isso e não está fazendo isso ainda até hoje. Espero que o Tite, aí, agora assumindo a seleção, possa fazer a diferença. Mas isso é legal que você falou. Se a Federação ela faz, e a gente sabe disso, o André Galvão já está aqui, grande André Galvão, pode mostrar o André Galvão lá, Latinão. É importante que você coloque isso para nós, porque você vê o Manuel Neuer, aí você vê o Felipe Lan, que encerrou a carreira, aí você olha o Thomas Müller, aí você olha o Mário Götze, aí você vê o Toni Kroos. E já vem mais 3, 4. Isso, já vem mais 3, 4. Aí você vê o Hummels, que para mim é o maior zagueiro do mundo de todos os tempos, é o Hummels, que era do Borussia Dortmund, agora foi pro Bayern de Munique, né? Aí você vê os caras jogarem bola de uma maneira que os clubes também jogam. O Schalke, o Borussia Dortmund. A federação faz isso, faz um campeonato muito forte. A base lá é feita assim, e você que está no Schalke 04, entende isso, e do seu time também é assim, Júnior? É bem estruturado. Não só o Schalke, como os times pequenos da Alemanha também. A federação procura ajudar as pequenas equipes para poder manter o nível competitivo. Então, acho que isso é importante, fundamental para a seleção. Mas, falando de seleção, eu acho que a seleção hoje não está abaixo em nível de jogadores. Se pegar os nomes dos jogadores da seleção, o que a Alemanha tem que o Brasil não tem? Tem jogadores importantes no cenário. Tem jogador no Chelsea. A gente não tem o Toni Kroos. Tudo bem. Mas, só o Toni Kroos, vai, tudo bem. Mas o Toni Kroos é monstro. É monstro. Diferente de todos. Temos jogador no Chelsea, temos jogador no Real Madrid, temos jogador do Barcelona. Então, acho que, falando de jogador, temos nível de jogador. O que falta é... Organização. Organização, é o que falta. É o que a gente fala há 12 anos aqui. É o seguinte, ó, Pablo Ricardo 1. Rouba os donos da bola. Neto, limpa a minha barra aí. Diz pra minha esposa que eu a amo. Meu irmão, tá dito. Numa segunda-feira, uma mensagem dessa. Aí, ó, pra você, coloca o nome da tua esposa, o Pablo te ama. É o Pablo que fazia Qual é a Música. Final de semana não foi fraco, hein, né? Final de semana, você quebrou. Final de semana, hein, Pablito? Pablito, segura a onda. Você, André Galvão,
que cobre todos os clubes do futebol brasileiro, com um baita do repórter, trabalha na Transamérica, vem arrebentando. Daqui a pouco a gente vai fazer Magnus, o cachorro, o craque Magnus está aqui, vocês vão ver o cachorrão aqui, presente com a gente aqui, até porque Magnus é Magnus, não tem para ninguém. O que você pode falar da ida do Tite para a seleção? Tá? E do Cristóvão a gente vai falar depois. Eu gostei muito da ida do Tite para a seleção. Boa tarde, Neto. Boa tarde a todos. Acho que a seleção é o lugar onde tem que estar os melhores profissionais. O Tite é o melhor treinador do Brasil. Mas o que não acontece há 12 anos. Pois é. Então, são 3 Copas do Mundo. Fazia muito... que foi uma zona total. A Alemanha, que foi uma vergonha, que o Ronaldo estava com 180 quilos. Não, desculpa, Suíça. Qual é o nome da... Foi Vex na Suíça, a Copa da Alemanha de 2006. Que a preparação foi para a Alemanha. Em 2006, 2010 e 2014. Uma vergonha. 12 anos de vergonha do futebol brasileiro. De um bando de ladrão, de safado, de vagabundo. São 14 anos sem o melhor treinador da atualidade estar na seleção brasileira. E a gente pensando que o Neymar vai ser o cara. Neymar é bom de bola, mas não é Cristiano Ronaldo. Mas não é Maradona, não é Romário. Esquece, meu irmão. Esquece. Para ser o cara da seleção, tem que ser muito mais. O Tite vai ser esse cara para montar um time de seleção brasileira e ter a base. É isso que a gente precisa, porque até agora a gente teve um Mano que passou vergonha. Aí o Filipão caiu para a Série B do Palmeiras e de prêmio ele ganhou a seleção brasileira. Tomou 7-1 da Alemanha e mais 3 da Holanda. A maior vergonha da história do futebol, mas é campeão do mundo, que tem que dar os parabéns para ele em 2002. Vamos respeitar isso. Mas agora, o Tite está sentado do lado do Marco Polo Del Nero, que não pode viajar. O Tite vai ter autonomia para fazer essa seleção jogar? Eu acredito que sim, Neto. E por causa da situação da seleção brasileira. A seleção brasileira está numa situação tão decadente que não tem essa, sabe? A gente ouve algumas coisas, né? Sabe aquela conversa mole? Porque o jogador convocado é sempre estranho. Agora não dá para fazer nenhuma negociata, cara. Agora o Brasil precisa ganhar. Se o Brasil não ganhar, não tem mais negociação, não tem mais amistoso caro, não tem mais nada. O Brasil precisa ganhar, porque está muito derrubado, muito decadente. E tem uma outra coisa para acrescentar, não perca seu raciocínio, depois eu vou perguntar para o Gustavo, para o Júnior e para o Veloso. O Tite já foi inteligente o suficiente para não querer ser técnico da seleção olímpica. Colocou o Rogério Micali, que é bom treinador e que está com a molecada há 4 anos. E que lá tem o Rodrigo, que é um dos melhores meninos, um dos melhores profissionais que tem na CBF, é o Rodrigo, da divisão de base. Então o Tite já foi esperto o suficiente, eu vou ter que tomar conta da eliminatória. E aí a molecada da Olímpica, se for bom, eu trago para cá. Não o Dunga querer fazer igual o Gilmar Rinaldi, que caiu no domingo, diga-se de passagem, e o Tite não trabalharia com o Gilmar Rinaldi, e essa que é a verdade, e por isso que o Edu Gaspar foi, e que, por sinal, o Edu Gaspar foi contratado antes que o Tite. O Edu Gaspar foi contratado no domingo. E quem fez a informação a verdade é essa, meu irmão. O Edu Gaspar foi contratado antes que o Tite. Aí o Edu Gaspar é que contratou o Tite. Não foi o Marco Polo Del Nero, não, meu irmão. Quem convenceu o Tite para a seleção foi o Edu Gaspar. Ele foi contratado antes. No domingo ele já estava contratado. Me desmitam aí, vocês aí do Corinthians. Quem quer que seja. Me desmita. Até porque, homem que é homem, irmão, chega e fala, eu recebi a proposta é essa, isso é importante para mim, para minha família, mas não fazer o que fez. Tem o direito? Tem. Mas faltou gratidão pro Andrés, né? Até porque, Edu Gaspar, quando você saiu do Valência, você fez um jogo no Corinthians, ganhou 5 milhões. E você foi contratado primeiro. Olha a estratégia do Marco Polo Del Nero. Para vocês aí que estão nos Twitter, para vocês que estão nas redações, que vocês não sabem nada disso. O que o Marco Polo Del Nero inteligente fez? Eu não vou no Tite. Por que eu vou no Tite? Já me falou não 2 vezes? Por que eu vou no Tite? Olha a inteligência dele. Até porque ele é um baita do advogado. Marco Polo Del Nero é um baita do advogado, diga-se de passagem. E muito palmeirense. Ele foi no Edu Gaspar. Contratou o Edu Gaspar.
como gerente, o Gilmar Rinaldi, pista, o Edu Gaspar, com toda a autonomia para fazer. O primeiro nome que é Tite. E nesses 2, 3 dias, ele convenceu o Tite a ir para a seleção brasileira. O que está certo ele. O que não está certo é não ter gratidão pelo Corinthians, pelo Andrés, pelo Roberto de Andrade. Então, quem foi contratado primeiro não foi o Tite, foi o Edu Gaspar, que recebeu homenagem lá. O Birubiru não recebeu homenagem, o Sócrates, o Zé Maria, eu, o Marcelinho, o Ronaldo, ninguém recebeu homenagem. O Edu Gaspar recebeu homenagem ontem, domingo. É brincadeira. Tá brincando comigo, né? Então, para vocês saberem quem foi contratado, primeiro foi o Edu Gaspar, o gerente. E depois a comissão técnica do Tite. A verdade é essa. Pode terminar seu raciocínio. Não, para completar, acredito que em campo o Tite vai ter sucesso na seleção, justamente por ele recusar a seleção olímpica, ele vai ter 2 anos até a Copa do Mundo. E durante esses 2 anos a gente sabe que o trabalho do Tite aparece com o passar do tempo, com o passar dos treinos, com o passar dos jogos. Nos primeiros jogos eu acho que ele não vai inventar moda, ele vai fechar a casinha para conseguir um bom resultado. Empata com o Equador e ganha da Colômbia isso, aqui. Isso, ele não vai inventar moda, mas com o passar do tempo eu acho que lá na Copa, em 2018 na Rússia, o Brasil já vai estar jogando Agora nós aqui que trabalhamos com esporte, dão o Júnior, né, Caissara, que é um monstro sagrado, ídolo do Schalke 04, como o Lincoln, meu grande amigo Lincoln, né? Agora eu já estou mais tranquilo. Até acendi uma vela ontem para Nossa Senhora Aparecida e respeito todas as religiões e até quem é ateu. Respeito também, porque a gente tem que respeitar todo mundo nessa vida, velho. Todo mundo. Agora nós estamos na Copa. Agora vai para a Rússia. Agora nós vamos para a Rússia. Com o Dunga nós não iríamos. Não ia mesmo, gente. Porque ele não é treinador, não é do ramo. Ele é amigo dos caras. Nós não iríamos para a Rússia. Agora nós vai para a Rússia, mas não vamos conversar com o Putin lá, que senão esse cara é louco. Deixa o Putin para lá, que esse nego é louco. Agora nós estamos preparados para ir para a Rússia. E aí? Indo para a Rússia, seleção olímpica com o Rogério Micali. Tá certo o Tite? O que você pensa disso? O que você pode falar? Está chegando agora, o Rogério está trabalhando já há um bom tempo. Eu acredito que essa conversa vai acontecer dos dois, né? Trocarem figurinhas ali, já tem uma pré-lista, mas a definição dos nomes que vão para Olimpíadas, é claro que o Tite vai ter participação e ele vai trabalhar com o time nas eliminatórias. Acho que, sem dúvida nenhuma, eu estou muito mais otimista. E você acha que ele está certo em relação a deixar o Rogério? Para mim está certinho. Está certo. Está certinho. O Rogério Micali trabalhar com a Olímpica, ele vai trabalhar com a principal. Eliminatórias, a situação é complicada. O Brasil é 6º colocado. Não, mas vai ficar em 3º, 2º. Vai classificar agora. O Tite vai. Mas o Tite tem que recuperar o tempo perdido. Tem que recuperar os pontos perdidos da passagem do Dunga. Começar esse trabalho visando o Brasil chegar, mas agora, sem dúvida nenhuma, nosso futebol está em boas mãos. E você, Gustavo Berton, o que você pensa do Tite? Dá esperança. E aqui não é nada contra o Dunga, não. Nem nada a favor, nem gosto dele também. Mas ele é campeão do mundo. Você tem que respeitar o cara. Você tem que respeitar a história do Dunga. Só que ele não é do ramo. Ele ficou 4 anos, ele foi campeão gaúcho pelo Internacional. Ponto. Merecimento, ele quer o melhor. Quem é o melhor hoje? É o Tite. Depois do Tite é o Cuca. Depois o Abel Braga. Depois o Levir Coupe. O trabalho que o Argel está fazendo no Internacional, aqueles caras que ganhavam milhões e milhões não fizeram. O Internacional tem um time que ninguém fala que vai chegar, porque é só molecada. Mas está em 2º lugar, com o Argel. Então, merecimento, o Tite merece estar lá. Agora, eu não sei se ele vai ter autonomia com o Marco Polo Del Nero, que não pode viajar. Né? Com a assessoria de imprensa da CBF. Que uma hora tá com o fulano, outra hora tá com o ciclano. É para você mesmo, Rato, que eu tô falando. Uma hora você é Gilmar Rinaldi, outra hora você é Dunga, agora você é Tite, né? Uma hora você é São Paulo, outra hora você é não sei o quê. E comigo, meu irmão, é na goela. Não tem espaço, não tem conversa. Comigo não tem esquema. Até porque só vê aí empresário que tá preso em Tremembé, né? Empresário de jogador... Né? Que gente fala bem de jogador para ganhar grana. Aqui não, meu irmão. Aqui não tem conversa. Comigo não tem conversa. O que você acha do Tite? Ele está certo em relação ao Rogério Micali? Você acha que ele vai dar jeito? Você acha que nós estamos na Rússia? Vamos estar na Rússia, graças a Deus. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, Neto.
Eu acho que a troca é boa para o Brasil. O Dunga é o melhor treinador do momento, merece estar na seleção brasileira. O Tite. Mas eu acho que o Dunga não era todo o problema da seleção brasileira. Ele não era o melhor treinador. Repito, a troca é justa. E por que ele foi convocado? Por que ele foi escalado como treinador da seleção duas vezes? Não merecia. Duas vezes? Pois é, não merecia. Ele nunca, jamais ele deveria ser o primeiro cargo. Não merecia ser o técnico, mas o problema não é só ele. Eu acho que o problema da seleção brasileira também é jogador de futebol. Ou talvez o comprometimento dos jogadores com a seleção brasileira. Por exemplo, quem? É muito simples. Quem, por exemplo? O próprio Neymar. Muito bem. O próprio Neymar. Muito bem falado. Pode ser em função do treinador também, Gustavo. Mas pode ser em função, bem mas já era assim muito antes. bem. Pode ser em função do treinador. Mas só que é o seguinte, ele tem razão. Nós dois fomos jogadores, o Júnior também é. Pô, às vezes eu não jogava pro treinador, mas muitas vezes eu joguei pra mim. Pode haver. Muitas vezes eu jogo pro clube, pra camisa que eu vesti. Agora, tem gente que não joga pra seleção brasileira. Até porque toma cartão amarelo e depois fica dando uma de santinho. E outra coisa, chamou todo mundo de babaca. Babaca é você, Neymar. Porque nós não somos babaca. O povo brasileiro não é, os jornalistas não são. Você que é. Até porque pra você chegar a ser um Romário, um Ronaldo e um Bebeto, você tem que comer muito arroz com feijão. Não, tem que estar em campo. Mas ele tá? Tem que estar em campo. Mas ele tá? Então, essa a discussão. E eu não tenho medo de chamar você de babaca, não. Você chamou a gente de babaca? Eu acho que o Neymar pode ser, sim, o melhor jogador do mundo. Acho que não vai ganhar uma Copa do Mundo. Mas talvez pela geração, não talvez pelo futebol dele. Agora com o Tite eu acredito. A gente não pode esquecer que o Romário, o Bebeto, enfim, os outros tinham também um time inteiro que... O próprio Dunga, né? Não, Romário não. Era um time inteiro... A seleção de 94 não era boa. Tinha Bebeto, Romário... Dunga. Mauro Silva. Bom jogador. Tafarel. Jorginho. Bom jogador. Todos jogadores. Não. Romário. Baita Gênio, só o Romário. Só o Romário. O Romário só perde pro Pelé. Então tá, me dá um jogador igual o Jorginho na seleção brasileira hoje. Daquela seleção que jogava no 94. O Daniel Alves fala que é melhor que o Pelé. O Daniel Alves fala que é melhor que o Pelé. O Daniel Alves brinca, exagera, mas assim, a carreira do Daniel Alves é uma carreira mais completa que a do Jorginho. Para começar, o Romário jogava do lado do Bebeto, o Neymar jogava do lado de quem? Do Bernardo, do Hulk? Mas quando eu falei isso aqui, os caras me arrebentaram. De brincadeira comigo que a seleção de 94 não era boa. Não, a seleção é ótima. 2 volantes de marcação, Mazinho, o Raí ganhou, o Raí perdeu a posição, Mazinho ganhou. Agora, se não tem Romário, não ganha a Copa. Era uma seleção de operários. Essa é a prova que era uma seleção limitada. Zinho jogando para marcar. Tinha Mauro Silva, Dunga, Mazinho, 3 volantes. Eu concordo em parte com o Gustavo, mas se não tem Romário, não ganha a Copa. Se não tem Rivaldo em 2002, não ganha a Copa. Não é tu quem diz sempre que se minha mãe fosse homem não estava aqui? É verdade. Sim, meu irmão. O Romário estava no time, fazia parte do time. A seleção de 70 era uma seleção, era uma ótima seleção. Ela só era extraordinária por causa do Pelé. Era uma grande seleção. 70? Mas só era extraordinária por causa do Pelé. Gustavo Berton, mas todos os jogadores eram craques. Não, tudo bem, mas é o que eu estou falando. Era uma grande seleção. Clodoaldo, Jairzinho. Olha aqui, ó. O time do Barcelona é extraordinário, é um grande time de futebol. Só é extraordinário por causa do Messi. O time de futebol só se torna extraordinário por causa do craque, que era o Romário em 94, que é o Messi no Barcelona, que era o Pelé em 70. Então você quer dizer que o Dunga poderia ser legal se tivesse esse craque? O Dunga como treinador? Eu só acho que a culpa não é só do Dunga. Gaguejou, você sabe que eu não posso falar palavrão aqui. Não gagueja. Seja firme e olha pra câmera, porque gaguejou... Estou formulando o raciocínio. Eu acho que a culpa não era só do Dunga, é só isso que eu quero dizer. Eu também acho. Eu acho que a culpa também... A gente está tirando muito a culpa dos jogadores e colocando só no treinador. Eu acho que o Tite vai fazer um grande trabalho, mas os jogadores têm que se empenhar também para fazer esse trabalho com ele. Senão nós vamos a lugar nenhum, nem para a Copa da Rússia. Vamos se empenhar pelo Tite. O craque Magnus está aqui, vocês vão ver o cachorrão aqui, presente com a gente aqui, até porque Magnus é Magnus, não tem para ninguém. O que você pode falar da ida do Tite para a seleção? Tá? E do Cristóvão a gente vai falar depois. Eu gostei muito da ida do Tite para a seleção. Boa tarde, Neto. Boa tarde a todos. Acho que a seleção é o lugar onde tem que estar os melhores profissionais. O Tite é o melhor treinador do Brasil. Mas o que não acontece há 12 anos. Pois é. Então, são 3 Copas do Mundo. Félix, que foi uma zona total. A Alemanha, que foi uma vergonha. Que o Ronaldo estava com 180 quilos. Não, desculpa. Suíça.
Qual é o nome da... Não, mas, foi Vex na Suíça, foi Vex na a Copa Suíça. da Alemanha de 2006. Que a preparação foi para a Alemanha. Em 2006, 2010 e 2014. Uma vergonha. 12 anos de vergonha do futebol brasileiro. De um bando de ladrão, de safado, de vagabundo. São 14 anos sem o melhor treinador da atualidade estar na seleção brasileira. E a gente pensando que o Neymar vai ser o cara. Neymar é bom de bola, mas não é Cristiano Ronaldo. Mas não é Maradona, não é Romário. Esquece, meu irmão. Esquece. Para ser o cara na seleção, tem que ser muito mais. O Tite vai ser esse cara para montar um time de seleção brasileira e ter a base. É isso que a gente precisa, porque até agora a gente teve o Mano que passou vergonha. Aí o Filipão caiu para a Série B do Palmeiras e de prêmio ele ganhou a seleção brasileira. Tomou 7-1 da Alemanha, mais 3 da Holanda. A maior vergonha da história do futebol. Mas é campeão do mundo, que tem que dar os parabéns para ele em 2002. Vamos respeitar isso. Mas agora, o Tite está sentado do lado do Marco Polo Del Nero, que não pode viajar. O Tite vai ter autonomia para fazer essa seleção jogar? Eu acredito que sim, Neto. E por causa da situação da seleção brasileira. A seleção brasileira está numa situação tão decadente que não tem essa, sabe? A gente ouve algumas coisas, né? Sabe aquela conversa mole? Ah, porque o jogador convocado é sempre estranho. Agora não dá para fazer nenhuma negociata, cara. Agora o Brasil precisa ganhar. O Brasil precisa ganhar. Se o Brasil não ganhar, não tem mais negociação, não tem mais amistoso caro, não tem mais nada. O Brasil precisa ganhar, porque está muito derrubado, muito decadente. Tem uma outra coisa para acrescentar, não perca seu raciocínio, depois eu vou perguntar para o Gustavo, para o Júnior e para o Veloso. O Tite já foi inteligente o suficiente para não querer ser técnico da seleção olímpica. Muito. Colocou o Rogério Micali, que é bom treinador e que está com a molecada há 4 anos. E que lá tem o Rodrigo, que é um dos melhores meninos, um dos melhores profissionais que tem na CBF, é o Rodrigo, da divisão de base. Então o Tite já foi esperto o suficiente, eu vou ter que tomar conta da eliminatória. E aí a molecada da Olímpica, se for bom, eu trago para cá. Não o Dunga querer fazer igual o Gilmar Rinaldi, que caiu no domingo, diga-se de passagem, e o Tite não trabalharia com o Gilmar Rinaldi, e essa que é a verdade. E por isso que o Edu Gaspar foi, e que, por sinal, o Edu Gaspar foi contratado antes que o Tite. Antes que o Tite. O Edu Gaspar foi contratado no domingo. E quem fez a informação é... A informação não, a verdade é essa, meu irmão. O Edu Gaspar foi contratado antes que o Tite. Aí o Edu Gaspar é que contratou o Tite. Não foi o Marco Polo Del Nero, não, meu irmão. Quem convenceu o Tite para a seleção foi o Edu Gaspar. Ele foi contratado antes. No domingo ele já estava contratado. Me desmitam aí, vocês aí do Corinthians. Quem quer que seja. Me desmita. Até porque, homem que é homem, irmão, chega e fala, ó, eu recebi a proposta é essa, isso é importante para mim, para minha família, mas não fazer o que fez. Não fazer o que fez. Tem o direito? Tem. Mas faltou gratidão pro Andrés, né? Até porque, do Gaspar, quando você saiu do Valência, você fez um jogo no Corinthians, ganhou 5 milhões. E você foi contratado primeiro. Olha a estratégia do Marco Polo Del Nero. Para vocês aí que estão nos Twitter, para vocês que estão nas redações, que vocês não sabem nada disso. O que o Marco Polo Del Nero inteligente fez? Eu não vou no Tite. Por que eu vou no Tite? Já me falou não 2 vezes? Por que eu vou no Tite? Olha a inteligência dele. Até porque ele é um baita do advogado. Marco Polo Del Nero é um baita do advogado, diga-se de passagem. E muito palmeirense. Ele foi no Edu Gaspar. Contratou o Edu Gaspar como gerente. O Gilmar Rinaldi pista. O Edu Gaspar com todo. Nesse momento ele resolveu deixar o Corinthians e ir para a seleção, hein? Assim, eu vou deixar o Veloso, o Júnior Caissara sobre o Tite e o Gustavo Berton, que estava em Paris, mas tem tudo para falar sobre o Tite, até porque é gaúcho e sabe que o Tite começou lá no Sul e eu conheço o Tite há muito tempo. Se o Tite, no Canal Livre, que estava ali,
disse que ele gosta do começo, meio e fim. Ele não fez isso. Ponto. Já está errado para mim. Mas todo mundo tem o direito de errar e mudar de opinião, certo? Ou mudar eu achava que isso era assim. Não, não é. Pô, não tem problema algum você mudar isso, né? Pelo menos no meu entendimento como gente, né? E outra, o Tite foi contra o Marco Polo Deonero, que não pode viajar para o Paraguai. Não pode viajar para o Uruguai, não pode viajar para a Argentina. Você pode ir para a Alemanha, né, Júlio? Opa. Você pode viajar para... Posso. Você também pode ir para Paris, né? Posso. Eu posso viajar para Orlando, que eu adoro, diga-se de passagem. Então, o presidente da CBF não pode viajar. O Ricardo Teixeira era para ser preso lá. O FBI estava pegando ele veio para o Brasil. Mora no Barra de Tijuca. O segundo tinha o nome da CBF, Zé Maria Marim. Está preso com tornozeleira em Nova York. Está preso, tinha que ser coleira, para não tomar água. Certo? E está pagando milhões e milhões. Fora os outros que foram banidos. Por que o Tite largou o Corinthians e aceitou sentar do lado do Marco Polo Deonero? Porque ele viu que a oportunidade dele era essa e tinha que pegar? Ou porque o Corinthians está numa situação financeira talvez não muito boa? Porque até agora, e vou dar outras informações para vocês que eu vou discutir aqui, porque o Tite não foi o primeiro a ser contratado. Eu vou falar aqui quem foi primeiro e quem fez a cabeça do Tite ir para a seleção. Eu vou falar aqui nos donos da bola. O que você pensa sobre o Tite, o que ele falou, qual que é a sua visão? Até porque, para mim, o Tite tinha que ser o treinador da seleção bem antes. O Dunga nunca... Quando saiu o Filipão. O Dunga nunca tinha que ser técnico da seleção brasileira. Até porque ele não é técnico. E nem treinador, porque eu não gosto de técnico. Técnico é parreira, é uns pés de rato. Eu gosto de treinador. Treinador. Treinador sabe o que é? É igual professor, que ensina. Olha, bom, lembrando a conversa que nós tivemos com o Tite aqui nos Donos da Bola, no Baita Amigos também. E ele sempre disse que o sonho dele era estar numa Copa do Mundo e, se possível, ele até pensou em outras seleções, quando ele não foi lembrado, quando saiu o Filipão, de estar em outra seleção para ir para a Copa do Mundo. Ele teve o trabalho interrompido no Corinthians, é claro, mas foi uma opção dele. É diferente, eu acho que quando ele disse que ele gosta do trabalho que tenha começo, meio e fim... Talvez ele não tenha falado da seleção naquele momento exatamente. Ali, talvez ele tenha falado do Corinthians. Clube. Isso. Porque quando você termina um trabalho num clube, terminou a temporada. Aí você pode começar um trabalho num outro clube. Em se tratando de seleção, isso não tem como acontecer. Não. Né? Porque a seleção ela tem os compromissos durante os campeonatos, né? E não tem esse período em que termina a fase para ter uma troca, normalmente está no meio de uma temporada. Então ele optou por realizar o sonho dele de ser o treinador da seleção. Acho que, é claro... Que é merecido, né? É merecido, na minha opinião ele é realmente o melhor treinador brasileiro, mas muito longe dos outros, está um patamar bem acima dos outros treinadores do nosso futebol, e por isso, surgindo a oportunidade, o cargo estava vago, como ele sempre disse, o Dunga tinha sido desligado, demitido da seleção, e aí surgiu novamente o convite, porque a informação que a gente tem é que o ano passado já teve, né, Neto? Já. Teve o convite, ele recusou porque o Dunga estava lá. Ele recusou porque ele já estava acertado com o Corinthians. E tinha esse período também do Corinthians estar naquela fase toda turbulenta de mudança, e ele foi fundamental. E que ele falou aqui, onde está o Júnior aqui, Caissara, que diz o seguinte: eu vou estar preparado para 2016 para ser campeão no Corinthians, coisa que ele fez em 2015. Um ano antes. Aí eu vou pegar um gancho do que você falou, porque ele pode ter também se decepcionado com a diretoria do Corinthians. Por quê? Porque muito do que foi dito a ele, prometido a ele, não foi cumprido. O que, por exemplo? Vai ter o mesmo elenco, nós não vamos liberar ninguém, nós vamos ter sequência com esse grupo. Não teve nada disso. Então... Pode entrar aí, Dragalvão. Coloca o microfone aí, Aroildo. Provavelmente o Tite não sentiu segurança também nesse trabalho, que muitas vezes, muito do que foi prometido a ele não foi cumprido. Tá. O elenco sempre em mudanças. Autonomia para fazer. O primeiro nome que é Tite. E nesses 2, 3 dias, ele convenceu o Tite a ir para a seleção brasileira. O que está certo ele. O que não está certo é não ter gratidão pelo Corinthians, pelo Andrés, pelo Roberto de Andrade. Então, quem foi contratado primeiro não foi o Tite, foi o Edu Gaspar, que recebeu homenagem lá. O Birubiru não recebeu homenagem, o Sócrates, o Zé Maria, eu, o Marcelinho, o Ronaldo, ninguém recebeu homenagem. O Edu Gaspar recebeu homenagem ontem, domingo. É brincadeira.
Tá brincando comigo, né? Então, para vocês saberem quem foi contratado, primeiro foi o Edu Gaspar, o gerente. E depois a comissão técnica do Tite. A verdade é essa. Pode terminar seu raciocínio. Não, para completar, acredito que em campo o Tite vai ter sucesso na seleção, justamente por ele recusar a seleção olímpica, ele vai ter 2 anos até a Copa do Mundo. E durante esses 2 anos a gente sabe que o trabalho do Tite aparece com o passar do tempo, com o passar dos treinos, com o passar dos jogos. Nos primeiros jogos eu acho que ele não vai inventar moda, ele vai fechar a casinha para conseguir um bom resultado. Do Equador ele ganha da Colômbia aqui. Isso, ele não vai inventar moda, mas com o passar do tempo eu acho que lá na Copa, em 2018 na Rússia, o Brasil já vai estar jogando Agora nós aqui que trabalhamos com esporte, Dão o Júnior, né, Caissara, que é um monstro sagrado, ídolo do Schalke 04, como o Lincoln, meu grande amigo Lincoln, né? Agora eu já estou mais tranquilo. Até acendi uma vela ontem para Nossa Senhora Aparecida, e respeito todas as religiões e até quem é ateu. Respeito também, porque a gente tem que respeitar todo mundo nessa vida, velho. Todo mundo. Todo mundo. Agora nós estamos na Copa. Agora vai para a Rússia. Agora nós vamos para a Rússia. Com o Dunga nós não iríamos. Não ia mesmo, gente. Porque ele não é treinador, ele não é do ramo. Ele é amigo dos caras. Nós não iríamos para a Rússia. Agora, nós vai para a Rússia, mas não vamos conversar com o Putin lá, que senão esse cara é louco. Deixa o Putin para lá, que esse nego é louco. Agora nós estamos preparados para ir para a Rússia. E aí? Indo para a Rússia, seleção olímpica com o Rogério Micali. Tá certo o Tite? O que você pensa disso? O que você pode falar? Está chegando agora, o Rogério está trabalhando já há um bom tempo. Eu acredito que essa conversa vai acontecer dos dois, né? Trocarem figurinhas ali, já tem uma pré-lista, mas a definição dos nomes que vão para Olimpíadas, é claro que o Tite vai ter participação e ele vai trabalhar com o time nas eliminatórias. Acho que, sem dúvida nenhuma, eu estou muito mais otimista. E você acha que ele está certo em relação a deixar o Rogério? Para mim está certinho. Está certo. Está certinho. O Rogério Micali trabalhar com a Olímpica, ele vai trabalhar com a principal. Eliminatórias, a situação é complicada. O Brasil é 6º colocado. Não, mas vai ficar em 3º, 2º. Vai classificar agora. O Tite vai. Mas o Tite tem que recuperar o tempo perdido. Tem que recuperar os pontos perdidos da passagem do Dunga. Começar esse trabalho visando o Brasil chegar, mas agora, sem dúvida nenhuma, nosso futebol está em boas mãos. E você, Gustavo Berton, o que você pensa do Tite, da esperança? E aqui não é nada contra o Dunga, não. Nem nada a favor, nem gosto dele também. Mas ele é campeão do mundo, você tem que respeitar o cara. Você tem que respeitar a história do Dunga. Só que ele não é do ramo. Ele ficou 4 anos, ele foi campeão gaúcho pelo Internacional. Ponto. Merecimento, ele quer o melhor. Quem é o melhor hoje? É o Tite. Depois do Tite é o Cuca. Depois o Abel Braga. Depois o Levir Coupe. O trabalho que o Argel está fazendo no Internacional, aqueles caras que ganhavam milhões e milhões não fizeram. O Internacional tem um time que ninguém fala que vai chegar, porque é só molecada. Mas está em 2º lugar, com o Argel. Então, merecimento, o Tite merece estar lá. Agora, eu não sei se ele vai ter autonomia com Marco Polo Del Nero, que não pode viajar. Né? Com assessoria de imprensa da CBF. Que uma hora está com o fulano, outra hora está com o ciclano. É para você mesmo, Rato, que eu estou falando. Uma hora você é Gilmar Rinaldi, outra hora você é Dunga, agora você é Tite, né? Uma hora você é São Paulo, outra hora você é não sei o quê. E comigo, meu irmão, é na goela. Não tem espaço, não tem conversa. Comigo não tem esquema. Até porque só vê aí empresário que está preso em Tremembé, né? Empresário de jogador, né? Que gente fala bem de jogador para ganhar grana. Aqui não, meu irmão. Aqui não tem conversa. Comigo não tem conversa. O que você acha do Tite? Ele está certo em relação ao Rogério Micali? Você acha que ele vai dar jeito? Você acha que nós estamos na Rússia? Vamos estar na Rússia, graças a Deus. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, Neto. Eu acho que a troca é boa para o Brasil. O Dunga é o melhor treinador do momento, merece estar na seleção brasileira. O Tite. Mas eu acho que o novamente está acontecendo reconstrução, jogadores saindo. Que é a sua opinião agora do Corinthians, que você falou para mim ontem em off aqui, no terceiro tempo? Eu disse o seguinte... Mim, fala aqui agora, a cara do torcedor, pode falar. Vamos falar. Tá certo que você está me puxando do off, mas vamos lá. É o seguinte, eu disse no começo... Off é o seguinte, se você fala assim, Neto, não fala para ninguém, eu não falo para ninguém. Aí você conta. O que você falou? Qual a preocupação do Corinthians agora? A minha opinião era que o Corinthians era candidato a não ganhar título esse ano. Que brigaria pela Libertadores. Certo. Não briga mais, na minha opinião. Não briga. O Corinthians não briga pela Libertadores. E o que você falou terminou com a mudança? Não, eu exagerei. Tá bom. Então tá bom. Mas não briga pela Libertadores. Recebeu
Recebeu a aposta? Discordo. O vinho tá friozinho, legal. Então tá bom. Posso só discordar do Veloso? Então, mas eu Pode, posso perguntar para você? Pode. Então tá bom, pode falar agora. Não, é que eu vejo muita gente falando do time do Corinthians, né? Claro que o Tite era o principal craque do Corinthians, a gente pode colocar assim entre O maior aspas. ídolo é ele. Mas eu não vejo o time do Corinthians como um time ruim, não, como a maioria das pessoas falam, que só jogava por causa do Tite. O time do Corinthians é bom. O time do Corinthians não é um time ruim, é um time bom. E pelo que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro, eu vou discordar do Veloso, o Corinthians briga para Libertadores sim, Veloso. Não, eu acho que não, porque time... eu vejo o São Paulo à frente do Corinthians hoje, eu vejo o Santos acima Não, mas do o Corinthians tem defeitos como os outros times do Brasil também têm. Talvez acertando um pouco mais o ataque, uma dificuldade um pouco maior de fazer gol. Mas outros times também têm defeito. O Palmeiras é um bom time, mas tem defeitos na defesa, por exemplo. Todos os times têm defeitos e todos os times têm virtudes. Agora tem que ver se o Corinthians está preparado para ter um campeonato regular como o Cuca vem fazendo no Palmeiras, né? Como o Argel vem fazendo no Internacional, mesmo perdendo o Figueirense. E isso a gente vai discutir, não tenha dúvida nenhuma. Júnior, o Grêmio que vem fazendo um trabalho incrível. Júnior, o Joaquim Long, que tira arranho lá, agora pegou outra mania também de botar a mão na carça, brincadeira. Ele ficou 10 anos com o auxílio. É mentira minha? Não é mentira, é verdade. Televisão mostra, imagem mostra. Daqui a pouco vocês vão ver o Magnus. O verdadeiro Magnus vai estar aqui daqui a pouco. Tá dormindo. 10 anos ele ficou como auxiliar. Em 2006, já era quase para a Alemanha chegar. Em 2010, quase ganha a Copa do Mundo, por um resultado. Em 2014, a Alemanha se prepara desde antes de Cristo. A Alemanha se prepara desde a categoria de base dos clubes. A Federação Alemã já faz o próprio trabalho pensando no futuro da seleção, entendeu? Então, acho que por isso que eles foram campeão e com muito mérito, jogando bola como tinha que jogar. E o Brasil não fez isso e não está fazendo isso ainda até hoje. Espero que o Tite, aí, agora assumindo a seleção, possa fazer a diferença. Mas isso é legal que você falou. Se a Federação ela faz, e a gente sabe disso, o André Galvão já está aqui, grande André Galvão, pode mostrar o André Galvão lá, Latinão. É importante que você coloque isso para nós, porque você vê o Manuel Neuer, aí você vê o Felipe Lan, que encerrou a carreira, aí você olha o Thomas Müller, aí você olha o Mário Götze, aí você vê o Toni Kroos. E já vem mais 3, 4. Isso, já vem mais 3, 4. Aí você vê o Hummels, que para mim é o maior zagueiro do mundo de todos os tempos, é o Hummels, que era do Borussia Dortmund, agora foi pro Bayern de Munique, né? Aí você vê os caras jogarem bola de uma maneira que os clubes também jogam. O Schalke, o Borussia Dortmund. A federação faz isso, faz um campeonato muito forte. A base lá é feita assim, e você que está no Schalke 04, entende isso, e do seu time também é assim, Júnior? É bem estruturado, não só o Schalke, como os times pequenos da Alemanha também. A federação procura ajudar as pequenas equipes para poder manter o nível competitivo. Então, acho que isso é importante, fundamental para a seleção. Mas, falando de seleção, eu acho que a seleção hoje não está abaixo em nível de jogadores. Se pegar os nomes dos jogadores da seleção, o que a Alemanha tem que o Brasil não tem? Tem jogadores importantes no cenário. Tem jogador no Chelsea. Não tem o Toni Kroos. Mas só o Toni Kroos, vai, tudo bem. Mas temos jogador... o Toni Kroos é monstro. É monstro, diferente de todos. Temos jogador no Chelsea, temos jogador no Real Madrid, temos jogador do Barcelona. Então, acho que, falando de jogador, temos nível de jogador. O que falta é... Organização. A organização, é o que falta. A gente fala há 12 anos aqui. É o seguinte, ó, Pablo Ricardo 1. Rouba os donos da bola. Neto, limpa a minha barra aí. Diz pra minha esposa que eu amo. Meu irmão, tá dito. Numa segunda-feira, uma mensagem dessa. Aí, ó, pra você, coloca o nome da tua esposa, o Pablo te ama. É o Pablo que fazia qual é a música. Final de semana não foi fraco, hein, né? Final de semana, você quebrou final de semana, hein, Pablito? Pablito, segura a onda. Você, André Galvão, que cobre todos os clubes do futebol brasileiro, com um baita do repórter, trabalha na Transamérica, vem arrebentando. Daqui a pouco a gente vai fazer Magnus, o cachorro... Um campeonato ecologicamente correto. O líder é verde. Grande Júnior Caissara, obrigado pela sua presença aqui, do Schalke 04. Por sinal, me deu uma camisa tão bonita. Mostra aí, Latinão, a camisa da Adidas. Camisa linda, maravilhosa, do Schalke 04, que é o Corinthians lá. Que eu quero dizer do Corinthians, gente, para o pessoal não ficar bravo, que a torcida é muito apaixonada. Né? É verdade. E as pessoas que não te conhecem, eu gostaria que você desse só um teaserzinho seu e
Tá com o cadeado aí por quê? A mulher botou o cadeado. Vai ter que botar o cadeado em outro lugar, velho, não no pé. É, no pé, então. Então tá bom, Tô tá no lugar brincando, certo. vamos falar de futebol. Júnior, obrigado pela sua presença. Que isso, eu que agradeço. Obrigado da camisa. Eu queria que você falasse de você para as pessoas aí, o sucesso que você está fazendo no Schalke 04. Bom, como ele disse, sou Caissara, do Schalke 04 da Alemanha hoje, mas passei em clubes pequenos do Brasil, como Santo André, CSA de Alagoas, América de São Paulo, então sou meio desconhecido no Brasil ainda. Quem te levou para lá? Como que você foi para lá? Foi meu empresário, está aqui hoje até, Sérgio Dias. Ô, Sérgio, obrigado pela sua presença aqui, Sérgio. Na verdade foi... Pensei que era o Lulu Santos, a hora que eu olhei para você. Fomos juntos, trabalhando, caminhamos sempre juntos, desde os 17 anos, desde quando comecei a jogar bola no São Vicente, da minha cidade mesmo. Parabéns você não trair, né? Porque a maioria é tudo sem vergonha, vagabundo, que quando pega o cara, larga, pega outro, porque ganhou um apartamento, porque ganhou um carro, porque a família ganhou cesta básica, mil conto. Parabéns pela sua humildade. Acontece isso mesmo, mas tenho confiança nele, ele tem confiança em mim também, então a gente caminhou junto aí. Esse longo tempo que estamos no futebol, né? Faz 10 anos assim já que estamos juntos. 12? Eu nem sei direito, ele está aqui para me pegar. Tá certo. Então, depois que joguei no Santo André, fui emprestado para o Gil Vicente de Portugal. Ah, tá. Foi onde que Você minha carreira apareceu. começou a aparecer assim para o cenário do futebol. E fui para o Ludogorets da Bulgária. Inclusive, eu acho que você conhece. Ludogorets, a gente fez a Liga dos Campeões aqui. Liga Europa também. E daí que fui pro Schalke 04. E você volta quando agora? Sexta-feira. Sexta-feira acabou, beleza. Então, você vai ter toda a sorte do mundo, que Nossa Senhora, que Deus proteja você. Vamos falar muito de futebol. O Gustavo Berton ficou 30 dias em Paris com a esposa, chegou lá uma semana, 10 dias. Passeando. Mas o pessoal antes que você estava, você mandou correr, o que você fez? Como assim? Não, trabalhando bastante. Ah, né? 30 dias trabalhando bastante. Tá. Né? Não dá tempo pra nada. Mas foi para Paris, conheceu os lugares todos. Não dá tempo, né? Foi 100% trabalho. Do complexo bonito, de Roland Garros né? pro hotel. A cidade é maravilhosa, mas a gente acaba não vendo. As pessoas acham que é mentira, quando a gente vai trabalhar em algum lugar que a gente não conhece o lugar, mas... Ele nunca escondeu de ninguém o desejo de dirigir a seleção brasileira. Mas eu quero que seja uma coisa ao natural, não quero ficar forçando nada, quero me preparar, mas quero fazer essa reciclagem. Se surgisse o convite. Eu e todos os outros técnicos brasileiros aceitariam. Mas as últimas entrevistas deixavam todos com uma pulga atrás da orelha. Eu aceito, fico orgulhoso pelo reconhecimento de vocês todos. Eu sempre vou continuar a busca do meu aprimoramento. A ida dele para substituir o demitido Dunga levanta várias teorias. Uma delas é a de que Tite tem hoje condições de absorver críticas da imprensa, blindar os jogadores e restaurar o clima de confiança. O fato de ser quase uma unanimidade entre os torcedores faz de Tite o nome para que a CBF limpe a barra dela. Entidade que tem um presidente que não pode deixar o país e ex-mandatários condenados por corrupção. Outro fator que ainda não conseguimos entender é o fato de Tite sempre criticar o atual comando da entidade máxima do nosso futebol, tendo inclusive 6 meses atrás assinado um manifesto contra Del Nero. Agora Tite resolveu aceitar o convite no meio das eliminatórias, sendo que ele sempre disse que o trabalho precisa de começo, meio e fim. Entendo que um profissional deva ter o seu trabalho com início, meio e fim. Por isso, independentemente do nome, torci para que o Mano tivesse terminado a sua etapa. Agora Tite pegou a bucha pela metade e a pergunta fica no ar. Por que